sabe quanto tempo a gente demora para preparar uma receita? Quando você se senta em um restaurante e escolhe um prato, você sabe quanto tempo ele demorou para ficar pronto? Quando elegemos um lugar para comer, pensamos muito na jornada do cliente, na roupa que vamos usar, no caminho que vamos fazer. Muitas vezes para evitar aquele trânsito e a demora em sentar-se à mesa. E aí chegamos num lugar, pedimos um vinho, um couvert, uma saladinha de entrada, conversamos, olhamos para as companhias. A gente sempre pensa no momento anterior para escolher nosso prato principal. E você, quando escolhe o seu prato principal, você sabe de onde ele vem? Da mesma forma que escolhemos a roupa que vamos vestir, o produtor escolhe a semente e o solo que vai plantar. Ele se veste de cuidados para que aquilo floresça e chegue à sua mesa. A roupa que o seu corpo veste é o que ele ingere. A qualidade dos fios é a qualidade do solo. A responsabilidade social da marca que trajamos é a responsabilidade social do agricultor que entrega aquele produto. Se você acha que o seu pão demorou apenas 5 minutos para chegar na sua mesa quentinho, eu te convido a pensar no levain, aquele fermento ancestral. Ele precisa de tempo e calor para crescer a massa e levar à mesa aquele cheiro e aquele sabor afetivo do pão quentinho, harmonizado com azeite de acidez equilibrada. Por falar em azeite, vocês sabiam que uma oliveira demora de 10 a 15 anos para começar a produzir frutos? Ela fica madura com 100 anos. Ela pode nos dar alegria por aproximadamente 500 anos. Na verdade, uma oliveira são 5 ou 6 avós juntas ali. E por falar em avós, as minhas avós foram cozinheiras de roça a vida inteira. Elas sangravam e tratavam os frangos caipiras que corriam ali pelo quintal. Tratar significa abater, tirar as penas, sapecar para concluir aquele processo. E muitas vezes no meio do processo, alguns frangos saíam correndo ali mesmo sem cabeça pelo quintal. E elas, com aquele sotaque mineiro, um pouco bravos, falavam: "Uai, escapou." A vida na roça foi muito dura para as minhas avós. Tinha muito trabalho braçal, lata d'água na cabeça, muitos filhos para criar. Mas eu acho que essa vida, para a gente que está nessa geração aí de 40 anos, nos deu a sensação e a certeza do que é saudade. As minhas avós, no prato de Ágata, os avós de vocês, seja em que prato for, serviam afeto, potência, sabedoria, ancestralidade. Esse prato aqui, que eu vou mostrar para vocês, é feito por um artesão que se chama Oscar. O Oscar tem o apelido de mineirinho. Ele estudou a vida inteira o que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele só precisou de água e sabedoria para esculpir essa louça. Oscar sabia exatamente quando tiraria essa pedra da natureza. Você, quando se senta a uma mesa e olha para o seu prato, você sabe de onde vem sua louça? Quem é o fornecedor? Quem é o artesão? Bom, eu vou começar a minha receita por aqui. A gente vai utilizar 100 gramas de canjiquinha crioula do projeto Jacu. Essa canjiquinha nunca sofreu nenhuma modificação genética. A modificação genética não deixa com que os orgânicos sejam fabricados no Brasil. A gente precisa da semente crioula para que a gente tenha a agricultura familiar, fomentando tantas famílias na nossa comunidade. O projeto Jacu comemorou 3.000 metros quadrados de plantio de agrofloresta, onde colheram 450 quilos dessa semente. Isso, num olhar macro, é quase nada,
mas para o pequeno, para as famílias que estão ali presentes, olhando a terra, é sinônimo de fartura. E eu gosto muito de falar da canjiquinha porque ela me remete às minhas avós. É um prato extremamente afetivo. E eu gosto da minha receita bem cremosa. Para a gente ter essa cremosidade, eu preciso de um bom queijo. E aí eu pedi para minha grande amiga Marina Cavecchia, que ganhou como maior queijista e melhor queijista do Brasil esse ano, para escolher um queijo para a gente compor essa receita. Se vocês pudessem sentir esse cheiro daqui, vocês iam entender o que eu estou falando. Esse queijo viajou alguns quilômetros para estar aqui. Ele veio da Serra da Canastra, que hoje é uma denominação de origem controlada do Brasil. Esse queijo só pode ser produzido ali. Não existe tipo Serra da Canastra. Existe um queijo de verdade dali, em Minas. O que uma queijista faz? Na verdade, uma queijista é praticamente uma curadora dos produtores. Ela conhece a pessoa que vai fabricar, o local onde o animal vive, os lácteos, o processo, seleciona essas pessoas, cuida do começo e do fim do insumo. A queijista é quase a mãe dessas pessoas que não têm voz, muitas vezes. E aí eu termino a minha receita falando da responsabilidade e do bem-estar animal. Como gosta de ser chamada, de spa animal, cuida do processo do gado do nascimento até a morte. E eu não quero aqui trazer carnivorismo ou veganismo, não tem certo nem errado, tem responsabilidade. Ali existe selo de sustentabilidade, não se desvia a água, se planta o que se dá para o animal e cuida-se dele até o final da vida. Na verdade, pessoal, o que eu queria com essa receita é pedir para que todos pensemos na hora de escolher o alimento, de escolher um prato, que pensemos não só com o olhar do estômago, mas com um olhar responsável. Existem muitas pessoas e muitos processos no alimento que são extremamente importantes para o andamento da alimentação no Brasil. E eu pergunto para vocês, vocês sabem quem vocês comem? Vocês sabem de onde vem o prato de vocês? Aqui nesse prato, com essa canjiquinha cremosa que vocês vão provar, eu tenho muitas histórias, muitas mãos e muito afeto. Obrigada e bom apetite!